Olá, olá, que bom saber que você está com a gente, está aqui unida a maior rede de comunicação do estado. E na bancada hoje, Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisael Marques e Kate Almeida. Está todo mundo aqui pronto, preparado para o Jornal da Difusora em sua primeira edição nessa terça-feira. Então confere aqui comigo os destaques de hoje. Partido PROS, que estava com o Brandão, anuncia agora apoio à candidatura de Everton. Anúncio foi feito hoje na sede do partido em Brasília pelo novo presidente nacional, Marcos Holanda, e pelo novo presidente estadual, Marcos Caldas. Estrada de responsabilidade do governo do estado está em péssimas condições e traz transtornos para motoristas e pedestres em plena região metropolitana de São Luís. Na Assembleia Legislativa, novas denúncias de supersalários do governo do estado pagos a diretores do Simproecema. Agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Uma hora, 16 minutos em todo o Maranhão inteiro de audiência. A gente só agradece essa audiência que só cresce em todo o estado. E olha que o Maranhão não é pequeno não, hein, gente? É enorme. E a gente agradece essa audiência de ponta a ponta no rádio, liderança absoluta, e na televisão. A gente está pertinho. Estamos juntos mais uma vez aqui na Difusora. Hoje é terça-feira. Vamos que vamos com as principais notícias do dia. Muitas informações já dos bastidores da política com os nossos comentaristas, hein? Já. Agora a gente vai à capital federal, direto de Brasília. Informações com a nossa correspondente, Caniele Veloso, que está lá. Para começar, vamos falar do ministro Guedes, que diz que o subsídio aos combustíveis poderia implodir a reeleição de Bolsonaro. É isso, Raniele? Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, viu? O presidente da República ele quer criar ali um fundo de 120 bilhões de reais de royalties do petróleo e também de lucro da Petrobras, que são os dividendos. E esse valor tem sido ali questionado por integrantes do Ministério da Economia. Eles dizem que isso poderia afetar as contas do governo e prejudicar a reeleição do presidente. Por quê? Porque com esse valor alto, que na opinião deles é colossal, o governo iria infringir não só o teto de gastos, mas também a lei de responsabilidade fiscal. Com isso, a inflação e os juros também iam lá para cima, e isso prejudicaria diretamente a economia e, portanto, a aposta de sucesso nas urnas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã, ele esteve reunido com parlamentares e apresentou, nesse café da manhã, uma proposta que eu falei ontem, que deve ser enviada aqui para o Congresso para zerar PIS e COFINS sobre os combustíveis. O impacto, de acordo com o governo, lá na ponta, no consumidor, seria de 90 centavos a menos no preço dos combustíveis. Mas já há estudos aí que apontam que o impacto seria de menos 30 centavos. A gente, nesse momento, está contando com cada centavo, mas só isso não resolveria o problema. Está mais complexa mesmo, Raniele. Agora vamos falar sobre uma investigação aí. A Polícia Legislativa já identificou os autores daquelas ameaças à senadora maranhense Elisiane Gama? Sim, há informações aqui da Polícia Legislativa que está investigando e corre sob sigilo durante 30 dias essa investigação, os responsáveis pelos ataques não só à senadora Elisiane Gama, do Maranhão, mas também a Simone Tebet, Fabiano Contarato e Eduardo Girão. Eles foram contrários à votação na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que flexibiliza o uso de armas de fogo por colecionadores, atiradores e caçadores. E por causa desse adiamento de votação, eles receberam uma série de agressões verbais nas redes sociais. Isso está sendo investigado. O presidente Rodrigo Pacheco disse até que é lamentável esse episódio e até cobrou a aprovação do projeto de lei sobre fake news. O fato é que a polícia já identificou 2 suspeitos, um que fez ataque à senadora Elisiane Gama e à Simone Tebet, e outro que mandou e-mail para o senador Eduardo Girão, que também foi contrário à votação desse projeto na semana passada. Vamos aguardar o fim desses 30 dias para ter mais informações sobre essa investigação. Aguardar sim. Obrigado, Raniele, pelas informações, viu? Amanhã a gente volta a se falar. Raniele Veloso falou direto de Brasília, aqui no nosso Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Que bom saber que você está com a gente, é o Maranhão inteiro de audiência aqui no Jornal da Difusora. E olha só,
Em plena região metropolitana de São Luís, uma estrada de responsabilidade do governo do estado está em péssimas condições. Pois é, aí trazendo, claro, transtornos para motoristas, para os pedestres também. Nem o recapeamento, gente, que foi feito recentemente, resolveu o problema. Nesse ponto, o trânsito lento denuncia o problema. São vários buracos e lama, obrigando os condutores a reduzir a velocidade. Mesmo assim, é difícil escapar. O local fica bem na saída de um condomínio e o fluxo é intenso. Esta motorista tem dificuldade até para seguir em frente. Tudo isso em plena MA 202, a estrada da Maioba. Quem passa pelo local reclama da situação, que não é de hoje. Faz essa roda todo santo dia aqui, é muito difícil, complicado. Prejuízo, né? Prejuízo, e cada dia é pior. E quando chove? É que não passa. Quando chove é que não passa, aí complica. Este professor, doutor em engenharia civil, explica que para que as condições sejam adequadas, algumas etapas precisam ser cumpridas. Ou também aquele pavimento tem ali uma drenagem que é ineficiente. Então, hoje as panelas, os buracos, elas vão aparecer e aí esses remendos eles têm que ser adotados das boas técnicas de engenharia, que são aí normatizadas, para que cada reparo seja feito de forma específica para a severidade daquele dano. Uma drenagem que não está funcionando. Então, sempre que acumular água naquele local, vai abrir aí um novo problema, um novo buraco. Então, você está resolvendo aí o sintoma e não a causa. Então, por mais que você execute a boa técnica de engenharia, siga as normas, se você não tratar a causa, né, e aí vai depender dos diversos trechos aí da rodovia, mas se você não ataca a causa, você só vai ficar tratando os sintomas. Por se tratar de uma rodovia estadual, este motorista fala que esperava um cenário diferente. Por ser uma MA, deveria ter uma qualidade melhor do asfalto, né? Essa buraqueira acaba danificando a suspensão dos carros, atrapalha o trânsito também, porque acaba parando aí a maioria das vezes o trânsito numa MA dessa. E automaticamente confunde todos nós aí, não tem uma sinalização, não tem um respeito no trânsito. Isso acaba atrapalhando o dia a dia da gente aí. A gente falou sobre essa semana aqui, né, a situação em algumas MAs, a gente mostrou no interior do estado também que a situação é bastante complicada e agora a gente está vendo o período chuvoso chegar. Queria ouvir os colegas da bancada aqui, porque a situação, a tendência é ficar mais complicado ainda agora com esse período de chuva e aí geralmente também tem aquela desculpa, muitas das vezes que se apresenta, não, agora com o período chuvoso o serviço vai ser suspenso, retomaremos num outro momento. Parece que até uma nota, uma explicação aí que já fica pronta, né, de um ano para o outro. Boa tarde, Kate. Roberto, Geisael, John Coutrin, Eduardo Ericeira e você, sempre muito bom tê-los aí do outro lado na TV e no rádio também. O que mais me assusta, e ontem eu já comentava, é a fiscalização, né, Adalberto? Eu acho que você está falando do dinheiro público, né? Se existe um recurso e esse recurso é alocado para empresas que têm o objetivo de trabalharem e atuarem na malha, então eu acho que o mínimo é a fiscalização. Como é que a impressão que dá é que ao final destas obras, eles simplesmente comunicam, pegam o telefone, comunicam que concluíram e acabou. É assim que é feito? Não existe uma fiscalização, um acompanhamento dessa obra? Você bem disse, a gente está fazendo uma série de reportagens e todos os dias a gente mostra aí um pedaço do Maranhão. Aqui na região metropolitana, uma MA como essa, que é temível, inclusive, viu? Inclusive, palavra que não sai da boca dos condutores, tanto dos condutores quanto também dos pedestres, porque esse espaço, né, esse equipamento, que tem um fluxo gigantesco, infelizmente tem feito muitas vítimas. E aí a pergunta é, acabou de ter uma obra por lá, e aí serviu de quê? Nada. E o dinheiro está indo no mesmo curso que a água da chuva, indo embora, correndo só. Mas o resultado objetivo não tem nenhum. Colegas. Eu queria chamar a atenção para um ponto específico. Boa tarde a todos os colegas e o pessoal que está em casa ouvindo a gente e assistindo. No que diz respeito aos impactos que vão além simplesmente da questão dos motoristas. E isso eu falo de forma geral. Nós temos alguns impactos que eles não são visíveis em primeiro momento, no que diz respeito às condições da malha viária, né? Seja dentro da capital, seja no interior do estado. É o impacto, por exemplo, no preço do frete, é o impacto no escoamento de produção, é o impacto, por exemplo, aqui dentro de São Luís, no preço da passagem, isso tudo conta também. Então, a gente às vezes enxerga um problema somente no problema em si.
e a gente não consegue ter a extensão desse problema. E é importante que a gente possa ter a dimensão de que um problema numa malha viária, seja dentro da capital ou seja no interior do estado, ela tem outros impactos, conforme eu já falei. Adalberto, só reforçar aqui rapidamente, boa tarde a você, bem rápido, porque a Kate e o Geisel já resumiram muito bem. Boa tarde, Kate, Geisel, John também, a todos que nos acompanham. Eu queria destacar um ponto aqui importante, parece clichê, mas é sempre bom aqui reforçar, que é a questão do investimento. A gente trouxe, não sei se foi essa semana, acho que foi semana passada, essa questão também da CAEMA, que é um problema sério aqui do abastecimento de água. E a gente traz também, fazer um comparativo aqui rápido, também essa questão das estradas. Às vezes são obras que não aparecem e, às vezes, o político ele quer fazer algo para aparecer, né, para mostrar à população. Não é errado, de certa forma não é errado, porque ele tem que mostrar de fato o trabalho dele. Só que ele também tem que trabalhar de forma que ele beneficie, que ele traga qualidade de vida à população. E eu acho que, às vezes, essa questão de abastecimento de água, rede de esgoto, infraestrutura, elas ficam, às vezes, deixadas de lado por conta disso, porque o investimento, às vezes, ele não aparece a olho nu. E para o político é melhor que mostrar aquele trabalho. Claro que é importante reformar uma escola, reformar um hospital, inaugurar um hospital, uma escola, enfim. Algo que apareça, um terminal de transportes, por exemplo, ônibus novos, tudo é muito importante. Mas a gente tem que pensar também nessa questão do que não aparece, do que é invisível, mas que faz um efeito tremendo, muito importante aí no cotidiano da população. E duas áreas são essas. A questão da infraestrutura, que às vezes são obras aí de tubulação, que é super importante, obras mal feitas, que às vezes não fazem a tubulação correta, o asfalto cede, enfim, vai se queimando etapa e acaba acontecendo esse tipo de situação, de problemas de infraestrutura em uma rodovia, né, no caso aí estadual, acontece também muito em rodovias federais, ou na questão, por exemplo, de abastecimento de água e rede de esgoto. Então, acho que isso é algo que os políticos também devem parar para refletir. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. John. O que chama a atenção, né, o Eduardo falando de clichê, eu fico pensando toda vez que eu vejo uma matéria dessa, o que acontece todos os anos, essa obra é feita de asfaltamento, por que não dá certo, né? Porque será se é o material, será se é pouco asfalto? Porque sempre tem essa discussão, não é? Será se a empresa está utilizando um material ruim? Será se os trabalhadores não estão fazendo, né, a execução correta da pavimentação? Será se é drenagem? Será se as etapas não são seguidas? Porque é uma coisa que se repete todo ano. Por que não faz um serviço bem feito, não é? Parece que as empresas, não, vão colocar aqui para no próximo ano abrir buraco e a gente fazer o trabalho de novo, ganhar mais dinheiro. Só pode ser isso, porque não dá para entender. Tem outros lugares do país que se coloca um asfalto que dura, né? Que dura bastante. Aqui mesmo, John, você pega algumas ruas, algumas estradas, rodovias estaduais e federais bastante antigas, mas que o asfalto suporta para exatamente 10, 15 anos. Isso. Nós temos aqui um exemplo da 402. A BR-402, ela sempre necessita de um ou outro reparo, mas você vê que a qualidade do asfalto é diferente. Está lá 10, 15, 20 anos. Só reparo. Fazem alguns reparos e assim, é um asfalto já velho realmente, mas resiste. Então, o que é? É a qualidade. E o Eduardo chamou a atenção para um fato muito importante, que é aquele serviço que não aparece, que está escondido. No caso da construção de estradas, antes da pavimentação, é claro que a drenagem era super importante, porque o pior inimigo do asfalto é a água. Se você não tem o escoamento da água, isso vai estragar o asfalto. Às vezes falta o acabamento, Adalberto, nas laterais. Faz o asfalto e não coloca o meio fio. Aí o asfalto vai cedendo, vai comendo, vai corroendo ali pelas beiradas. E a água infiltra em qualquer lugar. E aí a gente volta para a história da fiscalização. Como é que é feito? É assim, vai? Não, cobrou isso na hora do recebimento, ou seja, consta como executado e não fez? Como é que é? Um asfaltozinho, papelão, sabe? Não, e para quem está em casa, Gisele, precisa entender que tudo isso é licitado. E para se haver qualquer tipo de contrato de licitação, tem que ter todas as especificações, desde a areia que vai ser utilizada, todas as especificações. E eu não quero acreditar que é falta de conhecimento também, né? Porque as pessoas estudam para isso, engenheiros, profissionais, operários. Conhecimento aí, de outras coisas. Conhecimento tem demais. Na verdade, profissional, viu? Acho que eles querem uma coisa muito imediata, e acaba atropelando as etapas. Acho que é isso, né? Tem que asfaltar essa rua aqui. Quem já acompanhou, que joga o asfalto sem fazer nada, joga o asfalto, não dura um mês. Já vi aparecendo jogando asfalto em meia chuva. Exatamente. Já vi isso aqui na capital acontecendo. E às vezes é aquilo que o especialista falou, né? Muitas das vezes está se tratando não da causa, mas das consequências. E aí, se você não tratar a causa, vai acontecer de novo, o problema vai ficar se repetindo. Olha, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, informou que foram executados serviços de tapa-buraco,
e limpeza realizados pela empresa Edeconcil. Nós questionamos o valor pago para executar os serviços, mas o governo do Maranhão, até agora, não respondeu. 1h mais 30. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h17 da tarde de hoje, tá bom? Vamos falar de política, vamos girar aqui com os nossos comentaristas, trazer os principais assuntos dos bastidores. E hoje, em Brasília, é um assunto quente aqui. O partido PROS, que estava com o Brandão, anunciou agora apoio à candidatura de Everton. O anúncio foi feito hoje na sede do partido, lá em Brasília, pelo novo presidente nacional, o Marcos Holanda, e pelo novo presidente estadual também, o Marcos Caldas. Vamos conferir. Estou aqui para anunciar o apoio ao senador Everton e ao Marcos Caldas. Esse será o nosso novo presidente do PROS aí no Maranhão. Conte conosco, Marcos Caldas terá nosso total apoio, assim como nosso futuro governador. Muito obrigado, presidente. Eu assumo com muita honra e vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para que o PROS cresça no Maranhão, junto com o nosso senador, o Everton Rocha. Agora, com mais um partido aliado, vamos juntos, somando forças e, claro, seguindo para construir um projeto de um Maranhão mais feliz. João Coutrinho, mudança importante, hein? Isso aconteceu, Adalberto, por conta de uma decisão judicial, né, do antigo presidente Eurípides Júnior, que foi deposto do cargo, uma série de acusações feitas pelo próprio Marcos Holanda, não é? De desvio de dinheiro, de corrupção, essa coisa toda. E a justiça deu um parecer favorável a ele. Então, Marcos Holanda assumiu o partido agora e já está fazendo mudanças em alguns estados, entre esses estados, aqui no Maranhão. O comando do partido aqui no Maranhão era da esposa do vereador Chico Carvalho, a Tatiana Carvalho, mas, segundo informações, o Chico não poderia até continuar na presidência do partido, mas teria, né, que acompanhar a decisão nacional de apoio ao Everton. Parece que ele não quis muito, né, apoiar o Everton e aí teve que ser deposto. E um apoio importante, claro, sem dúvida nenhuma, né, para o Everton, se por um lado perdeu o PP, mas recebe o apoio agora do PROS. Né? E aí eu vejo o deputado Marcos Caldas, né? Ele mesmo, inclusive, hoje de manhã já disparou nas redes sociais. Ele está empolgado, né? Está empolgado. Ex-governador. Já foi governador, inclusive até inviabilizou o irmão em ser eleito, né? Só para ficar no cargo de governador 1 ou 2, 3 dias. O irmão que era cotado para ser deputado não foi eleito na época. Não pôde concorrer na época, mas o Marcos Caldas vai, portanto, formar novamente partido. A gente observa aqui no PROS, já tinha até alguns nomes, o Valdir Maranhão foi esperto, né? Ele se antecipou, estava no PROS e vai para Solidariedade, ser candidato na Solidariedade. Tinha outros nomes também, Raimundo Coutrinho, né? J. Pinto. Pois é, aí vai ter que saber o seguinte, se esses candidatos acompanham a decisão nacional, não é? Ou se não acompanhar a decisão da direção nacional, se tiver apoio outros nomes, como Brandão, vai ter que sair do partido, né? Então, o Marcos Caldas vai agora formar essa nova nominata, não é? Com outros nomes. E bom para o Marcos Caldas também, né? Ele também é pré-candidato a deputado estadual. Ele acaba sendo como o nome mais forte, né? Exatamente. Do partido já. Um antigo político brasileiro diz que política é como nuvem. Você Exato. olha, está de um jeito. Olha de novo, já mudou. Portanto, hoje do fim de semana. Notícia quente hoje pela manhã em Brasília, portanto, essa mudança aí no comando do PROS. Kate Almeida, PROS, agora o PSDB, o Podemos e o PSD também devem confirmar apoio ao Everton? Pois é, Adalberto. Olha, para os próximos 15 dias, muita novidade, viu? A gente estava até comentando, eu falava com o de hoje pela manhã, um fim de semana muito movimentado aí, né, nas redes sociais, muita conversa, mas é importante você observar os movimentos, né? Apesar de terem muitas coisas saindo aí nas redes sociais, falas, né, conselhos, muitos conselhos aí dados pelas redes sociais, é importante observar movimentos, né, que apesar de silenciosos, eles trazem atitudes bem concretas. Bom, os próximos 15 dias, esses 3 partidos devem anunciar, né, concretizar, portanto, o apoio aí à candidatura, à pré-candidatura do senador Everton, a exemplo do PSDB, né, que tem aí à frente a senadora Elisiane Gama, inclusive eu falava com ela, ela dizia que talvez o prazo seria até antes disso mesmo. Tem também o PSB, que tem o Edivaldo Holanda, né? E as conversas, inclusive, já estão bem adiantadas em relação a esse apoio. E o Podemos, que é do Eduardo Braide, que a gente já sabe que tem dado indícios aí fortes também desse mesmo caminho. Bom, agora é esperar para ver esses próximos dias. Gisele Max, o Brandão tem anunciado também a adesão de alguns políticos, inclusive ex-políticos tradicionais,
da política aqui do Estado, Gisele? Pois é. E eu acrescentaria uma palavra, da política patrimonialista do Estado. Eu ouvi uma frase interessante que diz assim, ó, abriram um armário velho de madeira com odor de mofo, teias de aranha e e recendendo fortemente a naftalina. E de lá saíram sobrenomes da tradicional política patrimonialista maranhense e estão do lado do Brandão. E é uma frase, é um dizer que reflete a realidade. Se não, vejamos, nós tivemos aí recentemente declaração de apoio dos Lagos, que de fato não tem hoje, na prática, uma relevância no que diz respeito a peso político e eleitoral no Maranhão, não tem, com todo respeito, claro, à história dos Lagos. Isso, né, Pois é. Aí teve também a adesão dos Castelos, Gardeninha, que mais uma vez eu digo, com todo respeito à história política e à importância que exerceram num determinado momento político, mas não representa nenhuma oxigenação, nenhuma renovação, e dizer que é cheiro de naftalina realmente é uma analogia que cabe muito bem. Além disso, os Tavares, além disso, os Sarneys. Então, assim, de fato, vai muito além apenas a questão de apoio. Mas o que a gente vê que se desenha nessa eleição é uma disputa de gerações, é uma disputa entre o antigo e o novo, é uma disputa entre passado e futuro. Então, vai além da disputa de apoios. E quem muito bem tem representado essa antiquada política baseada em comportamentos patrimonialistas, em comportamentos coronelistas, de famílias, é o vice-governador Carlos Brandão. E isso, claro, que vai pesar muito aos olhos do eleitor na hora de escolher se quer escolher um modelo ou outro. Se está errado ou certo, isso cabe ao eleitor julgar. Mas, de fato, não pode preponderar uma narrativa que vem se tentando fazer de que esses apoios significam, de fato, alguma força política ou eleitoral. Porque se a gente pegar esses sobrenomes dos quais citamos, poucos ainda sobrevivem na política com algum tipo de apelo eleitoral. Eu preciso agora ir para o intervalo, a gente volta já já e a gente vai falar sobre a Assembleia Legislativa depois do intervalo, porque inclusive por lá hoje, novamente, o Wellington do Curso fez outras denúncias em relação a salários pagos pelo governo do Estado a diretores do Sindicato dos Professores, no caso Simplo e SEMA. A gente vai falar sobre o assunto já já, depois do intervalo, um instantinho só. 1h40, já voltamos aqui com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. É o Jornal da Difusora aqui na sua primeira edição. Faltando agora 20 minutos para as 2 horas da tarde. A gente vai junto aqui até as 2h15 da tarde, tá bom? Daqui a pouquinho, Imperatriz e Caxias vão seguir com a sua programação local. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Com prestações que cabem no seu bolso? Olha, chegou a sua hora, chegou mesmo. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Vai, chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. 1h42, Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. Um abraço especial a você que nos acompanha no rádio. Daqui a pouquinho, quem está com o celular hoje é John Coutrin. Daqui a pouquinho o John Coutrin. Vai preparando aí, John. Agora eu avisei, viu? Avisou, hoje. Ontem... Fui bonzinho hoje, avisei antes. Pegou surpresa. Prepara aí para daqui a pouquinho. Alô, pessoal que está mandando mensagem para nós aqui no nosso WhatsApp. Bota na tela rapidinho o telefone, se der,
para a gente pedir para as pessoas participarem aqui do nosso WhatsApp, senão daqui a pouquinho a gente faz isso, né? Vamos então girar, já a gente traz o número para você lembrar mais uma vez. E agora a gente vai girar com o interior do estado, a gente vai falar com o Zé Carlos lá em Caxias. Você sabe que moradia é um problema sério do estado inteiro, o déficit é altíssimo, não é? Lá em Caxias, algumas ações estão sendo feitas, há uma inscrição aberta, inclusive, para um programa de moradia popular. Isso é extremamente importante, Zé Carlos. Boa tarde. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, o sonho da casa própria cada vez mais perto dos caxienses, especialmente das famílias de baixa renda que vivem de aluguel ou que não têm ainda a sua casa. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, abre inscrições e atualizações do cadastro do Programa de Moradia Popular aqui do município. O período de inscrições é de 15 a 18 de março, nos Centros de Referência em Assistência Social, o CRAS. E os horários de atendimentos estão programados para iniciar às 8 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até às 6 da tarde. Os documentos necessários são CPF, RG, o UNIS, que é o número de inscrição social, comprovante de residência e também do terreno ou de uma casa da pessoa cadastrada, né? Porque esse programa também vai melhorar as moradias precárias. A Prefeitura vai entregar 10 casas todos os meses, 100% gratuitas e totalmente regularizada, ou seja, a pessoa recebe a casa e sai com o documento na mão. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, anunciou que o lançamento oficial desse programa de moradia popular acontece no dia 30 de março. Essa é a nossa informação de hoje. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Nós vamos agora da região dos Cocais para a região Tocantina. Lá em Imperatriz, um assunto está chamando bastante atenção. A gente mostrou aqui algumas estradas, né, MAs, com acidentes acontecendo. Lá no Assagi, de novo, no fim de semana aconteceu o acidente, infelizmente. E lá em Imperatriz, a imprudência continua ainda, né, fazendo muitas vítimas. Só no final de semana, gente, 8 ocorrências com esse tipo de situação. E a gente vai falar como é que está sendo a fiscalização lá com o Marcelo Júnior. Marcelo, boa tarde para você. Oi, Adalberto, boa tarde para você, um grande abraço, boa tarde também para quem nos ouve pela Difusora FM. Bom, aqui na cidade de Imperatriz, na região tocantina, tem sido bastante preocupante a incidência de acidentes de trânsito motivados pela questão da imprudência. Os casos desse tipo de situação cresceram cerca de 30% e acenderam a luz de alerta aqui no município. Por isso, a Secretaria Municipal de Trânsito decidiu intensificar as fiscalizações nas ruas e também nas avenidas aqui da cidade. E também reforçar as campanhas de orientação e educação para o trânsito. Outra medida também para coibir essa questão da imprudência será a ampliação de pontos de monitoramento eletrônico. Outro problema que também vem acontecendo aqui em Imperatriz são as infrações onde os condutores apresentam sintomas de embriaguez ao volante. Quem explica esse tipo de situação é o agente de trânsito Jerônimo Santos, que conversou com nossa reportagem. Infelizmente, nesse fim de semana aconteceram 5 acidentes, 2 no sábado e 3 no domingo. 2 deles relacionados à norma de circulação e conduta, devido o condutor ter invadido a via preferencial provocado o acidente. É interessante ressaltar que os acidentes ocorrem em plena luz do dia, nos locais bem sinalizados e principalmente onde não há uma grande movimentação de veículos, é onde ocorrem os acidentes mais graves, ou seja, com vítimas e até com óbitos, devido o condutor achar que naquele setor não há uma grande circulação de veículo, que está sozinho e acaba que se excedendo na velocidade. Bom, por isso, a partir de agora, a Prefeitura aqui de Imperatriz vai intensificar as fiscalizações, vai apertar o cinto. O condutor que insistir em agir, dirigindo ou pilotando um veículo, principalmente na questão da embriaguez alcoólica, vai sofrer as penalidades. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Falando ao vivo aí, direto de Imperatriz, trazendo sempre informações para nós aqui em todo o estado. Daqui a pouquinho começa o Jornal da Difusora lá em Imperatriz e Caxias também. A gente continua por lá no rádio e segue com toda a rede. John Coutrin, o PP vai de Brandão, John? Adalberto, ontem eu conversava com o deputado André Fufuca e ele
dizia, né, que... Aliás, ontem não, no final de semana, na verdade, eu conversava com o André Fufuca, e ele me falava que nos dias posteriores, aí nessa semana, o partido anunciaria a posição oficial em relação à disputa pelo governo do Estado. E ontem, ainda no final da tarde, ele mandou inclusive um convite, não é, acerca desse ato em que o Partido Progressistas declarará apoio ao vice-governador Carlos Brandão, ou seja, na disputa pelo governo do Estado. Então, eu perguntei, mas qual foi o critério, qual foi o motivo, por que o PP, não é, decidiu pelo apoio ao Carlos Brandão? Ele me disse o seguinte, que foi uma decisão tomada pela maioria dos membros do partido. Ele já havia anunciado antes que faria uma consulta, que conversaria com as lideranças do partido, com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. E falou, inclusive, aqui no Jornal da Difusora. Falou aqui, exatamente. Exatamente. Né? Falou para nós aqui do Jornal da Difusora sobre isso, né? E ele disse que ouviu todos e que 90% do partido prefere hoje, né, apoiar o vice-governador Carlos Brandão. Então, por ser uma decisão da maioria, ele diz, portanto, referendo o apoio do Progressistas ao Brandão. O ato acontece na quinta-feira à noite, em uma casa de eventos aqui, e também, claro, o apoio ao governador Flávio Dino ao Senado, né? Então, aí o André Fufuca já, portanto, anunciando o apoio do partido. Importante lembrar que tem alguns prefeitos que estão com o Everton, né, do PP, como ele falou, 90%, porque os 10% aí pode se colocar também na conta dos 10% o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, que está ainda com o senador Everton. Adalberto, só para lembrar que é importante também essa questão do PP, outros partidos estão nessa mesma situação aqui no estado do Maranhão, né? Apesar do PP estar com 90%, como o John trouxe aqui, segundo o deputado André Fufuca, com o Carlos Brandão, mas outros partidos também. O próprio PT também tem lideranças que apoiam tanto o senador Everton quanto aí a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, assim como o PP, outros partidos também têm essa dissidência, né? Estão parte acompanhando um pré-candidato, mas é muito importante a gente seguir acompanhando, né, esse xadrez que é a política, né, a movimentação dessas peças. Ainda tem muitos partidos aí, ou pelo menos alguns partidos, a Kate trouxe aqui alguns que devem se pronunciar em breve, mas é importante a gente acompanhar essa movimentação e trazer aqui para vocês. Tem muito apoio importante ainda para as pré-candidaturas ao governo do Estado. Não precisava pedir emprestado o terno do terno. deputado. Exatamente. Volta a imagem. Foi de propósito. Thiago. Não precisava. Foi de propósito, né? isso aí. Eu achei que deveria ser dito isso. Muito bom gosto. Está na moda esse terno? Só destacar que o topete aí do deputado André Fufuca está melhor do que o meu também, né? Agora, Adalberto, de certa forma, me surpreende, não o apoio do André Fufuca, não é? Já se esperava, né? Esperava mais do Isso, pela PP, movimentação. porque lá na Nacional... Antes de ontem ele estava, inclusive, com uma agenda com o governo do Estado. O Everton tem uma relação muito boa com alguns caciques do PP, né? Inclusive quando o Arthur Lira, o presidente da Câmara, né? Uma relação muito boa com o Everton e já se dava praticamente fechado o apoio do partido. Mas também aí, por outro lado, né, da relação do Everton com os caciques nacionais do PP, mas também mostra a força do próprio André Fufuca, não é? É claro que não foi só uma decisão dos membros do partido, não foi só os prefeitos, vereadores, né? Foi uma decisão também própria do próprio André Fufuca, quem sabe disso, né? Então, ele que é líder do PP na Câmara, né, até então presidente de exercício do partido, também ali demonstra, de certa forma, força. Ali foi, talvez, dele também, esse apoio ao Carlos Brandão. 1h mais 51 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Agora a Jéssica Lima está chegando com informações, Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Urbano Santos, o primeiro Fórum Comunitário do selo Unicef, edição 2021-2024, foi realizado e contou com a presença de autoridades e representantes do município. A Prefeitura de Urbano Santos realizou o primeiro Fórum Comunitário do selo Unicef, edição 2021-2024, com a presença do prefeito Clemilton Barros, da articuladora do selo no município e representantes do CMDCA e do NUCA. Estou muito feliz e confiante, além de tudo, otimista pelos resultados positivos que alcançaremos nos indicadores sociais do nosso município. Nós consideramos o Conselho Tutelar um braço muito importante para a conquista do selo Unicef. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora mais 52 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. John Coutrin, quem é que está mandando mensagem para a gente? Tem gente ligando para os comentaristas aqui. Né? Fonte, né? É fonte. Mamãe, não posso falar agora, estou no ar. Né? Mas aí o pessoal está mandando mensagem, vamos lá. Vamos lá. Eu vou dizer quem foi que atendeu o telefone aqui. Vamos lá. Se entregou. Se entregou. Vamos lá, um abraço para o Diniz, né? O Diniz está
acompanhando a gente, uma padaria aqui no Renascença. A gente agradece a audiência do Diniz. Nós temos também a Adalberto aqui mandando um... Aceitamos torradas aqui também, né? Pronto. Guarnições. Pãozinho. O Diniz e toda a padaria também, a audiência, né? Pãozinho, obrigado aí né? todo mundo, Bacana. os funcionários, clientes. O Gabriel mandando um abraço aqui para Kate. Opa! Viu? A Andressa de Catu, povoado Jaburu também. O Kleber de Coroatá também tá ligado com a gente, não é? Aqui, abraço para o Geisael. Isso. Raimundo de Coroatá, mandando aqui. Vê aí se não tem nenhum abraço para Eduardo. Só disse aqui. Bora, caça logo o abraço de Eduardo aí. Raimundo aqui de Coroatá, mandando. Abraço, meu querido. Pronto. Oi, boa tarde. Mando alô para Alcântara. É a Nonália, Renato, Valdenora, Rodrigo, Valdeci. A gente só manda se mandar um docinho de espécie pra gente. Pronto. Messias também, né? O Sargento Messias está parabenizando aqui o programa. Não teve abraço para o Eduardo? Não acredito que tu não procurou Ainda não esse teve para abraço, Eduardo aqui. Na verdade, teve o abraço, é porque o João não encontrou ainda. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o registro. E não encontrou dele também, né? Dona Diná, olha, um coração de bola para a senhora, viu? Vamos lá. Bom, agora é o seguinte, Caxias e Imperatriz, até desconcentra aqui do negócio. Caxias e Imperatriz vão agora seguir com a programação local. Vamos lá? Estamos aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, 1h54, tá bom? Bom, a gente vai para o intervalo agora. Na volta vamos falar da Assembleia Legislativa. A sessão foi quente hoje lá, denúncias inclusive, a gente vai mostrar já para você aqui no ar, aqui no Jornal da Difusora. Instantinho só, hein? A gente volta já. Faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde. Hoje a gente vai junto até as 2h18 aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Que tem muito tempo ainda de programa e muita informação, né? Com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisael Marques e Kate Almeida também. Um abraço às Marias acompanhando aqui a nossa programação. As 3 Marias não perdem o nosso programa. 2 minutos para as 2 da tarde, você ligado com a gente. Olha só, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora, hein? Está na hora de conhecer a Zion Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática, você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, hein? Os preços cabem no seu bolso, hein? Compre pelo site e receba em casa. O frete é grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conhecer em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zion Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Faltando 1 minuto para as 2 horas da tarde, prestação de serviço aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, porque o Ciro Mineiro está chegando ao vivo com informações para nós. Você que acompanha aqui o nosso Jornal da Difusora, eu estou com o Ciro aqui para falar para a gente sobre as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do FIES, que terminam hoje, hein? O prazo não deve ser prorrogado, né, Ciro? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Então é importante, né, que todas as pessoas que estão em busca de uma vaga, né, fiquem bastante atentas a esses prazos. Boa tarde a você, Adalberto, a todos aí no estúdio e também a quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Adalberto, as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil FIES termina às 23h59 de hoje, viu? Desta terça-feira, 15 de março. A data do resultado da chamada regular, que anteriormente seria divulgado hoje, também mudou. Será publicado no dia 18 de março no portal Acesso Único. E olha só, Adalberto, para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos e uma outra exigência para a inscrição é não ter zerado a redação. E é importante também, Adalberto, a gente divulgar, né, esse novo cronograma do FIES. Hoje, como a gente já disse, é o último dia para a inscrição
No dia 18 de março ocorre o resultado, né, será divulgado o resultado da chamada única e lista de espera. De 21 a 23 de março ocorre o prazo para a complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular e de 24 de março a 4 de maio, prazo para a convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera. Essas são as informações, Adalberto. Uma excelente tarde a você, a todos aí no estúdio e, claro, a todo o pessoal de casa. Obrigado, Ciro, pelas informações. Ciro Mineiro ao vivo com a gente trazendo informações aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos hoje até as 2h18, hein? São 2 horas e mais 1 minuto. E olha, hoje na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wellington do Curso voltou a denunciar o pagamento de super salários a professores ligados ao Simproecema, que é o sindicato da categoria. Vamos ver a reportagem. Os trabalhos no Legislativo Estadual foram conduzidos pelo deputado César Pires. Poucos parlamentares marcaram presença na sessão desta terça-feira. A deputada Thaís Ortegal usou a tribuna para destacar o início das obras do hospital que será implantado no município de Pinheiro, destinado ao tratamento do câncer. A unidade de saúde, prevista para ser entregue ainda esse ano, vai permitir que pacientes oncológicos realizem um tratamento na região da Baixada. É histórico para Pinheiro, que o hospital já está em construção, mas foi lançada a pedra fundamental e a cápsula no tempo de forma simbólica. Então, o hospital tem uma previsão de ser entregue dia 4 de setembro, já deste ano. O deputado Wellington do Curso subiu à tribuna e trouxe mais informações da denúncia feita por ele na semana passada. Dados obtidos por meio do Portal da Transparência revelaram que a esposa do presidente do Simproecema, que também integra a direção do sindicato, recebia mensalmente remuneração paga pelo governo do Maranhão de mais de R$14 mil. A denúncia foi rebatida pelo secretário de Educação, Felipe Camarão, nas redes sociais, ocasião em que chamou o parlamentar de mentiroso e ainda afirmou que iria entrar com uma representação contra o Wellington por quebra de decoro e falsificação de documentos. Na sessão desta terça-feira, o deputado fez outra grave denúncia. Segundo ele, toda a direção do Simproecema recebe super salários. É um escândalo, é muito grave e precisa ser apurado. E vamos também denunciar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, porque a origem dos recursos é da União, é do Governo Federal, é dos recursos do Fundeb. Então tem que ser investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Pessoal, as denúncias são graves. A gente deu aqui a reportagem daquele dia, a gente fez a ponderação aqui, quer dizer, vocês, né, comentaristas, ponderaram aqui o cuidado que tem que se ter ao levar uma denúncia como essa a público. Mas agora a gente percebe que elas aumentaram, né? São outras pessoas envolvidas, o deputado levou novos nomes à tribuna da Assembleia. Não se tem ainda informações de que, se de fato, foi dada entrada na Assembleia nesse pedido aí, protocolado algum pedido em relação ao deputado, né, quanto à quebra de decoro, algo que o valha. Mas, enfim, são novas denúncias e é preciso que isso, de fato, seja apurado. Keite Almeida. Sem dúvida, tem que ser apurado, sim. Eu acho que tem que ter muita ponderação com relação a isso. A gente está falando de números, de nomes e também de recursos, de valores, né? Então, eu não tive acesso a esses documentos, né? Agora há pouco, né? Exatamente. Mas é importante que se fale em ponderação, né? Afinal de contas, é uma denúncia muito séria. Tem que ter acesso também a esse conteúdo, Adalberto, já debateu esse assunto aqui, e saber também de onde partiu esses documentos, né, esses conteúdos. O deputado tem que comprovar tudo isso também, né? Subir a tribuna, isso é algo muito sério. O deputado é uma figura pública, né? E quando ele ocupa a tribuna ali, ele é ouvido por várias pessoas e isso propaga, né? Ele é um representante, né, legítimo, foi eleito para bem representar. Então, Eduardo, não pode repassar mentiras, enfim, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, claro. Principalmente ele traz, pela fonte, né? Que ele traz a questão da documentação. Ele fala de portal da transparência. E aí você começa a imaginar, bom, e todo o volume, né, de informações que passam por esse portal da transparência, eles são todos verídicos, então? Qual é o nível de segurança que existe? Se levantam os questionamentos, claro, que é a partir do que foi ventilado pelo deputado. Então, muita ponderação. E, né? Só para finalizar, rapidamente, e a gente percebe também que agora também o secretário Felipe Camarão, ele subiu o tom, né? A gente percebe, claro, que foi uma fala ali escrita na rede social dele, mas a gente percebe já, a gente vislumbra isso, verifica isso, que ele subiu o tom em relação a isso, que isso é algo que, de fato, está incomodando ele. Ele deve ter aí
também suas argumentações, disse que inclusive vai aí procurar a Assembleia Legislativa a questão de quebra de decoro e outras irregularidades ou ilegalidades que venham a acontecer aí por parte do deputado. Claro, o deputado Wellington Lucus tem a documentação, como a Kate trouxe aqui, a juntada aí de papéis, de documentação, mas o secretário Felipe Camarão, para ir à rede social, para estar aí rebatendo essas denúncias que estão sendo feitas pelo deputado Wellington, certamente também ele deve colher ali provas, enfim, argumentos que possam sustentar também a sua defesa. E não basta apenas, Gisele, a denúncia no parlamento ela é importante, é um espaço importante para a divulgação, mas tomar as medidas cabíveis que o caso desse requer, não é? Imagino que isso deve acontecer. Pois é, e diante de tanto disse-me-disse, inclusive de incertezas, até de saber onde é que está a verdade, eu prefiro fazer aqui das palavras de Glória Pires, quando comentarista do Oscar, as minhas. Não sou capaz de opinar. Vamos aguardar. Caso tem que, no caso da professora, da primeira denúncia do deputado Wellington, ficou comprovado através do contra-cheque que ela não ganhava aquilo, né? O contra-cheque, o documento oficial, mostrou que era metade, era R$7.000, não era 14 mil. No caso desses diretores do Simproecima, esses outros membros da diretoria, do comando do sindicato, ainda não há aí, né, essa informação relacionada aos contra-cheques, não foi divulgado. Eu não sei se a secretaria já se pronunciou sobre isso, mas no caso específico do primeiro caso da professora, que era esposa do presidente do sindicato, ficou comprovado através do contra-cheque que os valores, né, não batiam conforme o portal da transparência, conforme o contra-cheque dela. E algumas perguntas ficam no ar, porque se o contra-cheque tem uma informação, como a Kate falou, e lá no portal da transparência tem outra, e aí? Quem alterou no portal da transparência? Quem alimenta o sistema? Né? O sistema não cria um dado como esse, alguém está alimentando. Por que aconteceu isso? Né? Por que essa informação, inclusive lá tem o horário das consultas, né? Por que naquele dia, naquele horário, aquele número estava equivocado, se for o caso, né? Precisa que seja apurado. Vale lembrar rapidamente, Adalberto, que esse debate se torna ainda mais importante porque ainda está em discussão aquela questão de reajuste salarial, que foi aprovado pelo governo federal, muitos professores ainda reivindicando, inclusive amanhã vai acontecer uma manifestação. Então isso ainda vem mais à tona, essa questão desse debate. É verdade. Bom, claro que nós procuramos o governo do Estado para falar do assunto, já inclusive das denúncias que foram feitas agora há pouco, eu repito, na manhã de hoje lá na Assembleia Legislativa. Em nota, o governo do Estado informou que são inverídicas as denúncias, uma vez que o salário verdadeiro da servidora, conforme contra-cheque enviado pela própria servidora para a Assembleia Legislativa, é de pouco mais de R$7.000 atualmente. E também, na mesma data, observada na imagem apresentada no documento do suposto salário apontado pelo deputado, em fevereiro de 2021. Destaca-se que esse salário é referente a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário real da servidora e todos os seus proventos, assim como de qualquer servidor público, podem ser consultados, confirmados no site da Transparência. Essa é a nota oficial do governo do Estado. Mas justamente se pesquisou a informação no site da Transparência, né? Então... Mas a gente está dizendo que atualmente agora, não é? Acho que esse valor que estão falando, se você for ver agora, nesse momento, talvez já esteja corrigido, né? A informação atual. E a nota é referente àquele caso primeiro, né? Como a gente falou. E esses novos casos que foram denunciados agora? Mas, mais uma vez, Adalberto, a gente chama a atenção. Tem que ponderar, é claro que foi uma denúncia, tem que averiguar, mas é óbvio que os questionamentos, eles surgem. Porque a gente está colocando aqui, foi colocado aqui em xeque a transparência, até que ponto existe mesmo, né? Então, eu acho que é necessário que essas respostas, elas aconteçam de forma muito rápida, né? Até porque circulam por esse mesmo portal outras informações igualmente importantes. Rápidas e precisas, né, Kate? Exatamente. Questionar não é pecado nem crime, pelo contrário, quando se trata de dinheiro público, né? Há uma... Se deve, né? Se deve, né? É obrigado, inclusive. Então, a gente vai continuar aguardando. A implantação do portal. E como disse Kate, não há nenhum prejulgamento aqui, jamais haveria qualquer prejulgamento em relação a essa situação. Mas estamos levantando aqui as questões que você em casa também, imagino, perguntas que você em casa, você que nos acompanha, deve também estar fazendo em relação a esse caso. A gente vai continuar acompanhando até o fim para saber o que de fato aconteceu e aqui trazemos sempre as versões várias, que não são, muitas vezes não são apenas duas, mas as várias versões dos fatos daqueles atores sociais envolvidos. Aqui no caso a gente deu espaço mais uma vez para que o governo do Estado se manifestasse sobre o assunto. E assim será. São 2h mais 10 minutos. Você está aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h17 hoje, até as 2h18 nessa tarde, para ser mais preciso.
Olha, obras indicadas pelo deputado Otelino Neto foram entregues em Santa Helena e Turilândia. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, acompanhado da sua esposa, a vice-prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato, participou da entrega de obras importantes no município de Santa Helena e Turilândia, sendo algumas delas viabilizadas com indicações feitas por ele. Em Timbira, você tem a imagem, a foto aí na tela, o Otelino participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde do povoado Lagoa do Tufi, ao lado do prefeito Dr. Antônio Borba e do deputado federal Marreca Filho, do Patriotas. O parlamentar destacou o valor social e a importância da unidade para atender a população na zona rural do município. O chefe do Parlamento Estadual também tem ações no município, a exemplo da construção da ponte sobre o Riacho Santarém, executada com emenda de sua autoria e já entregue à população, além de indicações para a realização de obras de pavimentação em ruas na cidade. Vamos juntos aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, você acompanhando a gente, ligado com a gente aqui no rádio e também na TV. Kate Almeida fala agora sobre uma resposta do Márcio Jardim a uma publicação nas redes sociais feita pelo deputado Dr. Iglesio. Kate Almeida. Pois é, a gente falava até ontem, né, sobre esse fim de semana movimentado, de muitos conselhos, né? E aí o deputado Iglesio, ele utilizou as redes sociais para fazer exatamente isso. Queria que colocasse na tela, para a gente poder dar aquela pescada e colocar. Pronto, está aqui, né? O deputado Iglesio Moisés, ele lançando esses conselhos, ele disse o seguinte lá nas redes sociais. Bom, não, aí já é a resposta, né? O Iglesio está ali, com esvaziamento. Né? Com o esvaziamento da candidatura de Everton Rocha, ideal seria mesmo ele compor com o grupo de Carlos Brandão, tendo inclusive Otelino Neto como candidato ideal a vice-governador. Aí ele disse que o Otelino é experiente. Estava formando até chapa, né, Kate? Já formaram até a chapa ali. Ele disse que o Otelino é experiente. Estou tentando ler aqui o restinho, né? Ele faz elogios ao presidente Otelino, né? Na verdade, a postura do Otelino. E aí ele faz uma composição, dá conselhos, tudo ao mesmo tempo, né? E aí lançou isso nas redes sociais. Como nas redes sociais, gente, quando você fala, é claro que se você publica, é óbvio que vem a resposta, né? E aí, tá aqui, ó, né? Anterior. É anterior, né? É anterior. O Márcio Jardim responde. Porque o Márcio Jardim responde, aí depois o John comenta, inclusive, isso. Era aquele print anterior. Era o print anterior mesmo. Isso, lá em cima, aí o Márcio Jardim, que é um experiente, né? Do PDT, aliás, do PT. Perdão, ele diz o seguinte: não obstante o uso criminoso, e ainda faz, inclusive, um alerta, não obstante o uso criminoso da máquina do governo do Estado, como nunca antes na história do Maranhão, em favor da candidatura do atual vice W12, ele fala de Everton, né? Lidera isolado todas as pesquisas de opinião, e meu dileto príncipe motense, se referindo ao Iglesio, me fala em esvaziamento só se for das verbas dos leões. Foi imediato. Essa foi uma das né? palavras que o Iglesio usou, né? Que estavam várias pessoas usando, esvaziamento. Porque no fim de semana essa palavra parece que foi recordista, né? Ficou doce na boca. Ficou doce. Era esvaziamento para lá, para cá, e aí o Iglesio usou as redes sociais para dar esse conselho e já formou por ali uma chapa. Só que o Márcio foi exatamente não só contrapôs em razão das pesquisas, que do ano passado para cá, acho que foram 12 ou 13, e todas elas o Everton liderando, aí ele colocou como é que se esvazia diante, inclusive, aí a gente lembra de um fato importante lá nas eleições municipais, que o próprio Iglesio, né, o nobre deputado Iglesio, que ele também estava candidato, e mesmo acho que na 6ª ou 7ª colocação, você estava no pleito, era a 7ª colocação. 7ª ou 8ª colocação. 7ª ou 8ª colocação, ainda assim, ele levou até o final a candidatura, né? Aí eu fico assim me perguntando como é que se dá conselho para uma pessoa que está em primeiro em todas as pesquisas e o outro que estava em 7º não desiste da sua candidatura. Bom, eu acho que o fim de semana mostrou muitas coisas, inclusive que esse conselho não foi muito bem dado, e aí aquela promessa lá também, né, da história do esporte, do futebol, precisou ainda, inclusive, raspar a cabeça aí. Eu acho que o fim de semana um pouco conturbado. E aí, ainda de quebra, mais essa denúncia feita pelo Márcio. Clóvis Coutrinho comentou também, não foi, John? Comentou ainda acerca dessa afirmação do próprio doutor Iglesio, né? O Clóvis Coutrinho falou também sobre isso, né? Disse que a candidatura do senador Everton está firme, convidou o próprio Iglesio, tá? Se quiser aderir logo agora, desde o começo, né?
e disse que a campanha do senador Everton vai ser vitoriosa. Eu ainda falo o seguinte, afinal, participar da vitória desde o começo tem mais sabor. Não foi assim uma resposta desrespeitosa por parte do Glaubert, né? Mas foi mais pelo contrário. Também pelo contrário, né? Também entrando na mesma ocasião, no mesmo tom, né? do próprio deputado doutor Iglesias. O Glaubert é vice-presidente da Assembleia Legislativa, do PDT, e ele e outros nomes também, como o próprio Massargin, que é do PT, e outras figuras também saíram aí em defesa da candidatura do senador Everton, né? É importante, inclusive, né, que o Everton continue com atividade de campanha, até para não dar margens, né, para que ele desanimou, porque perdeu o apoio A ou B, não está partido A ou B, é importante que ele sempre mantenha aí o nome dele em atividade, assim como o próprio Edivaldo, né? A gente fala muitas vezes do Edivaldo, né? Edivaldo ficou um certo tempo inerte, mas parece que ele agora começou a se movimentar, esteve no interior também, participou de uma agenda. Então é importante que os candidatos estejam sempre nessa postura mais dinâmica, né? Para não dar margem às especulações, de esvaziamento e de desistência. Ontem o senador Everton, inclusive, gravou um vídeo falando sobre a agenda já até para a semana toda aqui. Né? Evento sexta-feira, inclusive, do PDT. Fim de semana todo, na verdade, né, Kate? A gente trouxe, inclusive, aqui essa questão de esvaziamento, como o Geisel trouxe aqui, não tem nada de esvaziamento. Está aí o PROS também apoiando o senador. A briga está muito boa também, claro, tem partidos também que estão se somando aí ao vice-governador Carlos Brandão. Na verdade, também tem muitos apoiadores do próprio governador Flávio Dino, vice-governador Carlos Brandão, os deputados ali brandonistas, como a gente está colocando também muito, que seria a chapa perfeita. Só que é legítimo o senador Everton tentar a candidatura neste momento. Ele lidera todas as pesquisas, ele está muito bem avaliado e é legítimo qualquer pessoa se candidatar, ainda mais você pedir para desistir uma pessoa que está liderando as pesquisas. Mas seria o grande sonho aí de apoiadores do governador Flávio Dino, do vice-governador, formar essa chapa. O problema é que o senador Everton já disse que não abre mão da candidatura. É legítimo também que a musiquinha comece a tocar, porque está em cima da hora, a gente está indo embora e amanhã a gente volta 1h15 da tarde em ponto. Vamos dar tchauzinho, pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã, a gente volta. Tchau, tchau. Eduardo acabou não pegando o alô dele, né? Ah, tá.